Olá pessoal, aqui quem fala é o William e vamos dar continuidade com o nosso projeto para mobile. Na aula passada eu disponibilizei para vocês os assets e o som lá no site, então vocês peguem lá e façam o download. Já criei o meu projetinho aqui, eu estou usando a resolução de 630 por 360. Primeira coisa que eu vou fazer, vou no meu primeiro layout ali, vou trabalhar com o level 1.png. Vou puxar ele aqui. Vou centralizar ele no meu palco, então botão direito aqui, Align, Window, primeiro em Top, Align, Window e depois em Left. Então centralizei na esquerda ao topo, tá? Você pode perceber que o nosso layout é 630 por 360 de altura, mas a nossa imagem ela passa um pouco de 360 de altura, tem 480. Então a gente vai afastar o zoom. Como é que eu afasto o zoom? Estou dando Ctrl Shift, rodinha do mouse para trás, tá? Vou clicar aqui, segurando o Shift, eu vou vir nessa âncora aqui do canto, eu vou diminuir um pouco aqui, até pegar mais ou menos aqui assim, ó, tá? Que não fique nem muito para dentro aqui e nem muito para fora, fica uma bordinha ali sobrando para de segurança, tá? Vamos ver lá como é que tá. E olha lá, já temos nosso cenário lá criado. Outra coisa que a gente vai fazer, o nosso layout, a visão dele está se limitando nesse quadrado aqui. Como que eu faria para pegar a nosso layout abranger todo o nosso cenário aqui? Então, o que está limitando o quadrado é a resolução do projeto, né? Que é a minha resolução de tela. A minha resolução de layout seria essa de baixo aqui, ó. Então é nessa aqui que eu vou mudar. Essa daqui que eu tenho que alterar pro tamanho da minha imagem que eu estou usando aqui. Então se a largura dela tem 1197, eu vou ter que deixar isso daí compatível. Então vamos colocar aqui, ó, 1197. Agora sim, ó, nosso cenário está todo completo. Beleza? Próxima coisa que a gente vai fazer. Vamos colocar o nosso porquinho lá. O porco está separado em um único sprite com vários movimentos. Como que a gente vai importar isso daqui? Primeira coisa é contar quantos sprites nós temos na vertical e quantos sprites nós temos na horizontal. Então na horizontal nós temos 3, 6, 9, 10. E na vertical a gente tem 6. Então seria 10 por 6. Onde que eu vou usar esses números? Vou clicar aqui fora, Sprite, botão direito, Import Frame, From Sprite Strip. Vou achar lá o primeiro porco parado. Então ele tem 10 células na horizontal e tem 6 na vertical. Sempre vai sobrar a primeira aqui e a gente vai deletar. E ele já importou para nós e já recortou todos os frames do nosso porquinho. Então eu vou renomear isso daqui, ó, vou colocar aqui como parado. A minha animação aqui na speed eu vou colocar 13. Vou marcar loop yes e o repeat count 0. Vamos ver lá como é que tá. E olha lá, já tá o nosso porquinho lá cheirando lá. Vou deixar ele posicionado mais ou menos aqui. Lembrando, galera, para dar o zoom in, zoom out, eu estou segurando o Ctrl Shift e scroll do mouse para cima ou para baixo, tá? Eu consigo fazer esse efeito aqui. Então coloquei nosso porquinho lá, ele vai ficar mais ou menos aqui. E olha lá, ele já está no tamanho certinho. Eu só vou mudar uma coisa aqui, ó, na minha pasta do projeto, eu vou mandar ele abrir com o Node WebKit. Que ele já fica com a tela do tamanho que é para ser o celular, ó, porque aqui ele está distorcendo um pouquinho, né? Então esse daqui é o tamanho real do nosso celular, lá que a gente vai jogar o joguinho. O que mais que eu preciso fazer agora? Eu já tenho a animação do nosso porquinho parado, tem que colocar a animação do nosso porquinho andando. Então eu vou dar o nome aqui para ele de porco, né? Vou dar 2 cliques aqui nele. Vou adicionar uma nova animação. Botão direito, Add Animation. Vamos lá e colocar agora para ele andando. Então, nosso porquinho vai estar andando. Vou vir aqui, Import Frames, Strip
From Sprite Strip. Vou achar lá o Pig Walk. Novamente eu vou ter que contar quantas tem na horizontal e quantas tem na vertical. Então na vertical ali a gente tem 3 e na horizontal nós temos 8. Então vai ficar 8 por 3. Primeira célula sempre vai sobrar, vamos dar um delete e nós temos já a animação do nosso porquinho andando. Vamos ver aqui. Speed aqui eu vou colocar 13. Loop yes, repeat count 0. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Botão direito, preview. E ó lá, a gente tem já a nossa animação do porquinho andando. Ponto de colisão, galera. Nós temos que arrumar o ponto de colisão do porco. Por que é importante a gente estar atento a isso daqui? Lembrando que nessas aulas de mobile eu não vou estar recapitulando o que eu já ensinei no outro guia lá para iniciante. Então é recomendável que você assista toda aquela série para depois você começar essa série aqui. Se você já está fazendo um jogo para mobile, é sinal que você já tem noção sobre os pontos de colisão, que eu já abordei nas outras aulas. Então nós vamos estar arrumando esses pontos aqui para o porco não parecer que ele está voando em cima de um sólido. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, vai ficar quadrado mesmo, tá? Não precisa recortar ali todo o porco. Então só para ele não parecer que ele está voando em cima de um sólido. Vou deixar as patinhas dele um pouco para baixo do sólido. Então vou colocar mais ou menos nessa posição aqui, botão direito, vou aplicar em todas as animações. Ou seja, ele vai pegar na animação parado em todos os frames e na animação andando em todos os frames. Essa mesma configuração, tá? Então está lá o nosso porco, já está configurado os pontos de colisão, já tem o nosso cenário. O que a gente vai fazer agora? Adicionar os comportamentos de behavior, né? Então vamos adicionar um behavior para ele, seleciona o porco, behavior, ele vai ser um tipo plataforma. Beleza? Se eu iniciar o layout agora, o porquinho vai cair, ó. É óbvio, porque ele é plataforma, então ele já está respeitando as leis da física. Então, para que ele não caia, esse fundo aqui deveria ser um bloco sólido. Porém, em vez de eu pegar cada pedacinho da madeira aqui e adicionar um behavior sólido para ele, eu já adicionei o fundo todo aqui. Eu simplesmente posso vir aqui e criar um sprite e colocar, dizer que esse sprite vai ser o sólido, né? Então, vamos vir aqui e vou adicionar lá o sólido. Então, isso daqui vai ser a nossa parede, digamos, o sólido, onde o nosso porco vai estar pisando. É só vir aqui e adicionar exatamente aonde está a minha madeirinha ali de fundo. Até eu posso diminuir a opacidade aqui, ó, para ficar um pouco mais visível. Segurando o Ctrl e arrastando o meu objeto, eu duplico ele, ó. Então, eu vou fazer aqui a parte de baixo agora. Sempre coloca um pouquinho abaixo aqui, ó, da madeira, para o porco ficar um pouco acima, assim, ó, para entrar, digamos, um pouco ali no sprite, né? Então, vou pegar esse daqui agora, segurando o Ctrl novamente, duplico, segurando o Shift, ele mantém a reta. Fazer aqui. E aqui ele já passaria de fase, né? Então, vamos testar lá. Opa, esqueci de adicionar o behavior para ele, né? Eu só renomeei ele para sólido, mas não adicionei o behavior. Então eu vou vir aqui, behavior, vou adicionar e vou dizer que ele é um sólido. E quando eu for testar, ele já vai estar parado em cima das madeirinhas, ó, tá? Estou mexendo aqui nas setinhas do teclado para testar. Lembrando que a gente vai desativar essas setas do teclado, a gente vai controlar o jogo todo via touch, mas só para a gente ter a critério de testes, né? Já ir testando. Então já está o porquinho mexendo, já está pulando. Lógico que não está respeitando as animações dele andando e parado ainda, porque a gente não fez. Uma outra coisa também que nós podemos arrumar já nessa aula, quando o porquinho vai para lá, ó, o meu cenário não vai. Como que eu arrumaria isso? Então aqui no porco, eu vou pôr um behavior para ele, chamado scroll to. Ou seja, movimenta a tela para onde esse sprite for. Então, no momento que o porco está indo, ele já está indo com a tela junto. Beleza?
Uma outra coisa que a gente já pode fazer nessa mesma aula é verificar se o porco está andando ou está parado, o que ele está fazendo. Então, na nossa folha de programação, tá, galera, que está linkado com o layout 1, nós vamos fazer alguns eventos aqui. Então, vamos testar lá. Vamos pegar o porco e vamos dizer o seguinte: quando o porco estiver parado, ou seja, quando ele parar, na verdade, ou um stop, quando ele parou, beleza, vou adicionar uma ação. Que animação seria essa? Porco set animation, ou seja, eu vou dizer para ele setar uma animação quando isso daqui ocorrer. Então, que animação seria essa? Parado. Tem que ser com o mesmo nome que eu já tinha adicionado aqui, ó, parado, tá? Lembrando que isso daqui eu já ensinei na aula de iniciantes e eu não vou estar recapitulando novamente. Então, eu recomendo que você assista lá. Eu só vou dizer como é que faz, né, na verdade, pra gente não perder muito tempo. Então, se o porco está parado, vai fazer animação parada. Eu vou copiar aqui e colar. E vou verificar aqui quando ele se mover. Ou seja, on moved. A minha animação vai ser andando. Qual que é a diferença do on e do is? O on é quando a trigger, digamos assim, o evento acaba de ser disparado. Por exemplo, o porco está parado. Ele foi lá e andou. Tá? Então isso quer dizer que sinaliza que foi feito o on moved. O is moved quer dizer sempre está andando. Então todo momento que ele estiver andando ele vai fazer aquela animação. Tá? Essa aqui são a diferença. Tem outras formas de fazer também comparação? Tem. Por exemplo, eu poderia pegar o porco e comparar o speed dele aqui. Ó. Se for igual a 0, é sinal que o porco está parado. Então poderia copiar isso daqui e colar. Se for maior que 0, provavelmente porque o porco está andando. Então eu poderia vir aqui e colocar andando. Tem várias formas de testar, alguma delas serve para você arrumar bugs, enfim. Tem que ir testando aqui para ver como é que está ficando. O porquinho está parado, movimentei, ó, já fez a animação de andar, ó, tá vendo? Porém ele está muito rápido ainda, onde é que eu altero a velocidade dele aqui, ó. Como a gente colocou o behavior no porco, vai aparecer aqui as propriedades para a gente alterar. Então a velocidade dele eu vou deixar 100. Aceleração aí vai ficar metade disso daqui, 750. Desaceleração também. O jump vamos deixar em... Depois a gente tem que testar. Vamos deixar uns 230. Para ver. E olha lá. Agora já está lento lá o nosso porco. Está dando um pulinho ali de nada, né? Suficiente para cair no buraco ali e morrer. Beleza, galera? Então essa aula seria isso. A gente já deu início aqui no nosso jogo. Já colocamos o layout. Já simulamos o sólido. Isso daqui depois, para não ficar esse verde aqui, você pode deixar a opacidade como 0. Ou vir aqui e deixar como invisível. Eu prefiro deixar como invisível. Porque ele vai ficar invisível só quando ele começar o layout. Ele não vai aparecer para o jogador. E aqui ele vai continuar aparecendo para mim. Então eu posso ver aonde que ele está colidindo, o que está acontecendo, se der algum erro, né? Então fica mais fácil aí de eu estar debugando o nosso jogo. Tá? Depois tem que estar alterando a força do pulo dele, tem que estar testando. E daí a gente vai chegando em num resultado um pouco melhor. Então galera, essa aula foi isso. A próxima aula a gente já vai incluir alguns sons no nosso porquinho e vamos começar a trabalhar aí com as animações referentes a eventos, ou seja, quando clicar na tela o porco começar a andar, quando que ele vai parar, quando que ele vai morrer, fazer um pouco mais da lógica aí do nosso jogo, beleza? Então qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima aula.